Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, o nosso novo Papo Real. A propósito, eu tive algumas reclamações de pessoas que disseram que eu não deveria falar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mas para mim é a mesma coisa que dizer ladies and gentlemen, isso não tem nada de esquerdista ou seja lá o que for. Então eu acho que as pessoas devem parar um pouco de se preocupar com coisas que não têm a menor importância, né? Se preocupar mais com a forma do que com a essência e se preocupar realmente com o que importa, né? Isso é o que nós tentamos passar para você que está nos assistindo. Isso faz parte da perspectiva soberana, que nada mais é do que você observar as coisas sem ideologia, o que não significa, eu conheço esse termo aí no Brasil, do isentão, não quer dizer ser isento de forma nenhuma. Significa ter opiniões fortes, significa ter posições fortes, mas não necessariamente ligadas a emoções. Que as emoções elas são sim importantes, mas elas podem ser um problema. E nós vamos falar, nosso assunto de hoje vai falar sobre isso também. Então, o que nós queremos passar para você que está nos assistindo é uma visão isenta, mas não isenta no sentido de ficar em cima do muro, em cima, né, dizer que eu não tenho opinião nenhuma, eu não quero me meter, não quero me comprometer. Nada disso. É você ter opiniões fortes, mas opiniões que são embasadas, não opiniões que são simplesmente você ouviu alguém falar e você adotou aquela opinião porque aquela pessoa que te falou é da direita ou da esquerda, ou é um artista que você conhece, ou seja lá quem for. Então fazer com que você chegue às suas próprias conclusões. Esse é o nosso objetivo aqui no canal Papo Real. E esse sempre foi meu objetivo como educador, tentando, como nós temos os nossos cursos aí de monarquia e geopolítica, vamos aproveitar que até o final do ano você ainda vai ter acesso à Ordem de Miguel Arcanjo, então entra lá na Unimp e faça sua matrícula já, porque final do ano acaba a promoção, aí nós vamos ter outros preços, outras condições para você aprender sobre monarquia e geopolítica. E sobre o mais importante, que é a perspectiva soberana, que você vai poder aplicar não apenas nos seus estudos, mas também no seu trabalho, nos seus relacionamentos, isso é bastante importante. Então, corre lá na Unimp e visite o nosso site e veja os nossos cursos. Bom, aqui nos Estados Unidos está sendo uma grande sensação a série Harry and Meghan, que é sobre o príncipe Harry que casou com a Meghan Markle, que era uma atriz aqui americana e que acabou casando-se com o príncipe, e deu aquele rolo todo que eles resolveram deixar a família real, parar, né, com os compromissos reais, e tem um documentário no Netflix que está sendo muito assistido e muito comentado. E me foi pedido que eu fizesse algum comentário a respeito disso. Quem me conhece sabe que eu não sou muito a favor, essa parte do glamour da realeza não é uma coisa que me interessa. Talvez seja o aspecto da vida, digamos, real que menos me atrai. Por exemplo, ontem mesmo, quem acompanha minhas mídias sociais, eu vou colocar aqui as mídias sociais se você quiser me acompanhar, eu fui a um tapete vermelho, eu fui a um evento da comunidade asiática aqui da Califórnia, mas eu como não gosto muito de beber, eu participo do evento, fui prestigiar alguns amigos nossos, mas eu não sou uma pessoa que gosta de festa, que gosta de glamour, que gosta desse tipo de coisa. Eu gosto de me vestir apropriadamente, né, que é ridículo, até nós vamos em programas futuros falar sobre isso, é ridículo como você vê um evento que é um evento formal e as pessoas se vestindo como se fossem na feira, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que as pessoas não respeitam ou não respeitam mais, né? E isso é uma das coisas que eu acho importante, manter uma tradição de se vestir bem e de se apresentar bem. Afinal de contas, eu não estou apenas representando a minha pessoa, eu estou representando uma dinastia de 18 séculos. Então, quando eu vou a eventos, eu tenho que me portar e eu tenho que me apresentar de uma forma digna para representar os mais de 10 milhões de gassanides que vivem no mundo, muitos deles até aí no Brasil. Muito bem. Então, eu preparei aqui, tem até uma colinha, vocês vão me ver olhando para a cola, não tem problema, aqui nós estamos todos em casa, né?
Eu assisti o primeiro episódio da série, da docu-series, que eles chamam aqui, eu não sei como é que fala em português, e então eu fiz alguns comentários aqui, aconselho você a assistir. É um documentário interessante, é um documentário muito bem feito sob a perspectiva cinematográfica, é interessante, enfim. Mas vamos aqui dar a nossa opinião a respeito do que, da nossa visão, digamos, da monarquia em relação ao que está acontecendo. Então, para quem não sabe, em janeiro de 2020, o príncipe Harry e a Meghan Markle decidiram se afastar da família real e dos deveres da família real. Porque o que muita gente não sabe é que eles têm as suas despesas pagas, eles recebem pagamento, mas eles trabalham, eles têm uma série de eventos. Eu sempre faço esse comentário, a rainha-mãe, mãe da saudosa rainha Elizabeth II, ela com 90 e tantos anos, ela frequentava mais de 200 eventos por ano. Ela oficialmente representando a Casa Real, representando a monarquia. Então há muito trabalho, não é só luxo e glamour como as pessoas pensam, né? Então eles saíram e a partir do momento que eles deixaram de trabalhar para o governo, eles não mais receberam nenhum dinheiro. Então até há muita discussão, né, a respeito do que eles estariam fazendo, se expondo, enfim. O que nós temos que entender em relação a uma família real, uma família imperial, uma família soberana, é que mesmo com altíssimo dever e altíssima responsabilidade, a família é uma família de pessoas, de seres humanos como a sua família. Há brigas, há discussões, há todo tipo de conflitos. Então, nós temos que olhar para essa família como uma família que está se abnegando, como uma família que está se sacrificando, porque há muito sacrifício sim, e essa é uma das razões pelas quais eles resolveram deixar a vida oficial da família real, e muitos membros da família real, como a própria princesa Diana, também tiveram problemas seríssimos com a exposição, com a falta de liberdade, enfim. Então muitos comparam a vida oficial como uma gaiola de ouro. Então você está cercado por ouro, por luxo, mas você está dentro de uma gaiola, você está preso e a sua liberdade é extremamente condicionada. E isso é verdade, eu não tenho nem 10% das responsabilidades, da visibilidade que a família real britânica tem, nem 5%, e eu já vejo que não é tudo que eu posso vestir, não é tudo que eu posso falar, não é tudo que eu posso fazer, porque eu tenho pessoas, seguidores e não seguidores, e muitos inimigos principalmente, que estão observando tudo que eu faço. E eu tive que mudar várias coisas, inclusive na minha vida profissional, porque muita gente não sabe, mas eu trabalho, eu não sou bilionário como muita gente acha que eu sou, eu tenho uma vida muito confortável, mas eu trabalho como você que está me assistindo aí. Eu não tenho uma vida de glamour, de luxo, com tudo pago. Então, mas eu tive que mudar muitas coisas dentro da minha profissão por conta da função que eu passei a desempenhar desde 2008. Então, como chefe de uma dinastia, você tem que se comportar e não é todo tipo de trabalho que você pode fazer, não é todo tipo de coisa que você pode postar nas redes sociais. Então, dentro desse espírito, há pouquíssima liberdade, pouquíssimo espaço para você fazer o que você quer e dizer o que você quer. Na minha opinião, veja, eu não posso criticar, porque nós temos essa mania, especialmente com o advento das redes sociais, nós temos essa mania de achar que nós conhecemos as pessoas e que nós sabemos dos fatos e nós imediatamente julgamos as pessoas sem conhecer os fatos. Por mais que nós tenhamos vários elementos da imprensa e inclusive esse documentário é extremamente revelador porque ele mostra as pessoas, as pessoas próximas ao príncipe Harry e a Meghan Markle, inclusive eles mesmos dando depoimentos e falando as coisas, né? Infelizmente, mesmo assim, mesmo tendo várias fontes, nós não sabemos exatamente como é a realidade entre as quatro paredes. Então, eu não quero aqui julgá-los,
nem como chefe de uma dinastia, nem como príncipe, nem como pessoa, né? Mas há algumas coisas aqui que eu quero fazer alguns comentários, como por exemplo, saiu em toda a imprensa e inclusive o tom do documentário é todo esse, meu Deus, eu não sabia que seria essa loucura, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me desculpe, mas isso para mim não cola. Por que que não cola? Porque, em primeiro lugar, ela era uma atriz, então ela já tinha o assédio da mídia muito antes de conhecer o príncipe Harry. Então, ela já sofria assédio da mídia, já sabia que a sua liberdade era limitada, e da mesma forma a princesa Diana. A princesa Diana, ela cresceu dentro desse meio da aristocracia inglesa. A família dos Spencer, que é a família que ela fazia parte, é uma das famílias mais tradicionais da aristocracia britânica. Então ela cresceu nesse meio, ela sabia no que ela estava se metendo. Então, eu acho, veja, eu tenho toda a simpatia, toda a solidariedade com a invasão de privacidade. Eu sei que isso deve ser extremamente intrusivo e invasivo, mas ao mesmo tempo eu também sei que é uma escolha que você faz. Se você quer casar com essa pessoa, você sabe que entrar para essa família, entrar para esse trabalho, porque é um trabalho, né? Você deve saber que você vai ter a sua liberdade, a sua privacidade violada. Então, ela já sabia, tanto a princesa Diana como a Meghan Markle sabia. Então, uma das declarações que ela fez foi: eu não sabia que eu ia ter que me curvar diante da avó dele, que era rainha, enfim. Veja, se qualquer um de vocês que está me assistindo for ter uma entrevista agora com o rei Charles III, você vai para a pessoa que você quer sem ter a permissão do soberano. Então, a vida de príncipe não é fácil como as pessoas pensam. Mas eu não acredito que ela tenha... quando ela viu, ela estava dentro dessa vida, enfim, eu realmente não acredito. Então, é uma vida de serviço, é uma vida de deveres, né? Você tem mais deveres do que direitos, né? Então, ao mesmo tempo, eu sempre digo isso, no primeiro episódio ela ainda não fala sobre a questão do racismo, né? Mas eu acho que se ela sofreu realmente racismo, eu acredito que é bem possível que ela tenha sofrido, se ela sofreu racismo, eu acho que as pessoas devem ser punidas, e eu acho que isso deve ser exemplarmente punido, detectado, e as pessoas que fizeram esse tipo de coisa devem ser eliminadas do convívio da família real, porque são pessoas que não devem, não são dignas do privilégio de estar naquela posição, se são membros da família, e de estar perto da família, se são membros do staff, ou seja lá quem for. Então eu acho que a monarquia, apesar dela ser tradicional, ela tem que ser modernizada de acordo com os tempos. Então há coisas que não são aceitáveis. Então eu não acredito nessa história, por exemplo, de dizer que porque a família real, a família soberana foi ungida por Deus, que tudo que eles falam, que eles fazem, deva ser respeitado e aceito. Não, são seres humanos, nós somos seres humanos, a família real britânica são seres humanos, a família imperial brasileira são seres humanos, que sim devem dar o exemplo, que sim foram escolhidas por Deus, eu acredito nisso, por seus serviços, por sua abnegação, por seus sacrifícios e por suas ações, mas são sim seres humanos falíveis. E o sistema, ele deve acompanhar a modernidade. Então, por exemplo, eu não acho que seja plausível e aceitável em pleno o século XXI nós termos racismo. Racismo de qualquer espécie. E eu já sofri racismo. E eu sou, por parte da minha mãe, eu sou europeu. Fazendo o meu DNA, eu sou 70% europeu. Então, porque vocês sabem que independente de quanto você tenha do pai ou da mãe, é uma loteria. Então, como você vai
O quanto você vai ter do seu pai e da sua mãe é uma variável. E eu tenho um problema seríssimo. Eu tenho um problema seríssimo com pessoas que dizem: ah, a família real foi racista, vamos acabar com a monarquia. Isso é tão estúpido. É a mesma coisa das armas, as pessoas que são contra o direito de ter armas, né? Se você não quer ter arma, não compre uma arma. Simples. Se você acha que é violência, é perigoso, não compre. Mas você não pode, por você não achar que as armas são úteis para o cidadão de bem, você não pode querer tirar o direito do seu vizinho, de, se ele quiser ter, dentro de condições, eu já falei sobre isso várias vezes, dentro de condições, de exames psicotécnicos, enfim. Você não pode tirar o direito. Então é a mesma coisa você dizer: ah, então aconteceu isso ou aquilo dentro da monarquia, vamos acabar com a monarquia. Né? Que é o que geralmente as pessoas fazem. Então é a mesma coisa que dizer: ah, porque tantas mil pessoas morrem atropeladas por ano, então vamos acabar com os carros também. Que é, acabando com o carro, você acaba com os atropelamentos, né? Em tese. Então, são silogismos baratos e argumentos de botequim, como eu sempre digo. Então, se há um problema dentro da monarquia, vamos achar o problema, detectar o problema e punir o problema. Então, em tudo na vida deve ser feito assim. Então, como eu estava dizendo, eu sofri preconceito e eu tive uma pessoa dentro do Vaticano, um bispo, dentro do Vaticano, que disse para mim que a única razão pela qual eu estava tendo o acesso que eu estava tendo era porque eu era parte italiano. Eu fiquei chocado, mas acontece, né? Então, infelizmente, há um preconceito muito grande dentro do Vaticano com árabes. Então, inclusive, há uma revolta muito grande por exemplo, hoje em dia nós temos o patriarca latino de Jerusalém, que é o arcebispo Piazzabella, o patriarca de Jerusalém, e dele ser um italiano e não ser um árabe, porque tradicionalmente ele deveria ser árabe e é italiano. Então há uma revolta das comunidades locais, elas não acham isso correto, porque o patriarcado deve ser representado por membros que representem aquela comunidade que está sendo servida. Então essa é a opinião de muita gente lá. Eu me dou muito bem com o patriarca, me dava muito bem com o patriarca anterior, que era jordaniano, Fuad Tual, que foi quem me iniciou na Ordem do Santo Sepulcro. Nós, inclusive, nos correspondemos, mas não posso negar que há inclusive, eu não vou citar nomes aqui, mas alguns bispos, inclusive, renunciaram por conta do que aconteceu dentro do Patriarcado de Jerusalém. Mas isso é uma outra conversa, eu não quero entrar nisso. Vamos voltar aqui para o príncipe Harry. Então, nesse primeiro episódio, nós vemos o príncipe Harry dizendo: ah, eu sou como minha mãe, a maioria das decisões dela, se não todas, foram tomadas com o coração e eu também tomo minhas decisões com o coração. Então veja bem, não há nada de mal em você se apoiar nas suas emoções e usar as suas emoções para fazer parte das suas decisões. Mas você jamais vai tomar decisões corretas se você usar apenas as suas emoções. Então você precisa, eu até ousaria dizer que você deveria usar 80-20, 80% lógica e 20% emoção. Porque mesmo se você usar 50-50, você corre o risco de se dar mal. E foi o que aconteceu. Infelizmente, a tragédia que aconteceu com a princesa Diana foi uma tragédia realmente terrível, né? Eu acho que poderia ter sido evitada. Né? Há algumas teorias da conspiração a respeito disso, eu não quero entrar nesse assunto, mas eu vejo muito do que está acontecendo agora com a família real britânica, e agora, é claro, agravou-se com o fato da Rainha Elizabeth ter falecido. O que eu acredito é que eu tenho muito medo do que possa acontecer com a monarquia britânica por conta dessa bomba, que é o que o príncipe Harry e a Meghan Markle estão fazendo. Eu acho péssimo, eles estão fazendo um desserviço para a monarquia. Eles deveriam usar da experiência deles e do acesso
para tentar consertar os problemas e não expor a monarquia de uma forma negativa, porque nós sabemos que 80% da mídia é sensacionalista, se não 90%, e as pessoas, isso é um prato cheio para quem quer destruir a monarquia. E eu tenho visto várias pessoas na mídia britânica usando esse fato para criticar a monarquia. Então é um desserviço muito grande. E talvez o príncipe Harry não esteja ciente, ele está agindo com o coração ao invés de agir com a razão. E ele está não só... Porque todo mundo tem direito a contar a sua história, mas ele tem que saber que tudo que ele falar tem reflexo na Grã-Bretanha. Tem reflexo no povo, tem reflexo no país. Então, eu vejo com muito maus olhos o resultado desse documentário. Mas eu aconselho você a assistir e ter as suas próprias opiniões. Se você já assistiu, faça o comentário aqui nos nossos comentários, nós vamos conversar. Muitas vezes eu mesmo, pessoalmente, respondo os comentários. Então, esse foi o primeiro episódio. Então mostra muita coisa deles falando, como eles se conheceram, enfim, a primeira date que eles tiveram. Então eu jamais teria me envolvido com uma pessoa como ela, porque por uma coisa que ela fez. Na primeira date deles, ela disse, eu tenho um jantar essa noite, mas se você quiser, nós podemos ter alguns drinks antes do meu jantar. Então, para mim, já não ia servir. Ou eu tenho a sua total atenção, ou eu não tenho atenção nenhuma. Então, ou vamos marcar para um outro dia que você não tenha nada. E ele aceitou tomar lá os drinks com ela, e chegou uma hora, ela falou, tchau, estou indo para o meu jantar. Então, aí nós já entramos na coisa do relacionamento, né? Então, só aí ela já achou uma entrada. Não, ele talvez seja uma pessoa mais sensível e eu posso entrar, né? Então eu não estou falando aqui, não estou julgando os dois, eu estou entrando na dinâmica masculina e feminina dos relacionamentos, né? Então quando o homem ele dá mais ou menos essa brecha de que a mulher pode fazer o que quiser, ela deita e rola, né? Então eles ficaram aí alguns meses, ou um mês, se não me engano, num relacionamento à distância, né? Então, tudo isso fala no primeiro episódio do documentário Harry e Meghan. Então, eu aconselho você a assistir, está lá no Netflix. Diga aqui a sua opinião e diga aqui se você quer que eu continue. São 8 episódios até agora. Se você quer que eu continue fazendo esses comentários aqui a respeito, porque eu sou contra essa história de reação, né? Tá lá passando o negócio e mostra a minha cara. Desculpe, pessoal, desculpe quem faz isso, mas eu sou contra essa história de ficar... Eu acho que é um insulto a você que está me assistindo. Então eu prefiro fazer comentários ao invés de ficar mostrando a minha cara, rindo ou chorando, ou achando o cúmulo, enfim. Então, vocês devem estar vendo aqui o nosso cenário virtual aqui atrás. A propósito, isso aqui não é a tela verde. Isso aqui é uma TV de 85 polegadas que está passando esse cenário de Natal aqui atrás. Eu estou com o meu suéter vermelho, né? Lembrar aí que você no Brasil está no verão, entrou o verão hoje, mas aqui é inverno, entrou o inverno hoje. Então está friozinho, não muito frio porque eu estou na Califórnia, mas eu quero desejar a você que está me assistindo, a você que prestigiou o canal aí por todo esse tempo, por todo esse ano, a ter um Feliz Natal, Feliz Hanukkah, se você é judeu, boas festas e um Feliz Ano Novo. E continue me seguindo nas redes sociais, dá uma checada lá no curso de Monarquia e Geopolítica, nos cursos, porque nós temos 3 opções para você, por enquanto. E esse ano agora começa o 3º ano, então você tem o curso básico, que você pode optar, 1º ano, 2º ano, ou entrar ao vivo no 3º ano. Muito obrigado pela sua audiência, eu faço esse programa pensando em você, e até o nosso próximo Papo Real.